Querido, abra sua Bíblia comigo aí em 2 Samuel capítulo 6. Mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos referendar algumas outras leituras desse mesmo texto, para que você possa estar nos acompanhando. Amém? Segunda Samuel capítulo 6, versículos 20, 21, 22, 23. Amém? Vou aguardar um pouco para você achar. 2 Samuel capítulo 6, versículos 20, 21, 22, 23. Amém? Gravação aí já está ok? Amém? Sim, diz a palavra do Senhor. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e dos servos, como que sem respeito se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a tua casa, mandou-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor tenho me alegrado. Ainda mais desprezível me farei, me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Deus, eu coloco essa palavra diante do Senhor para que ela seja direção para nós e nos ajude nas nossas tomadas de decisões. Nós te agradecemos, Deus. Eu me coloco na tua presença, o ministrador dessa palavra, dizendo, ó Deus, que sou totalmente dependente dela. Eu oro e te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Querido, tem um grande desafio aqui nesse texto para nós. A palavra de Deus, ela é motivação para que a gente seja desafiado e entenda as oportunidades que muitas vezes elas aparecem para nós. Eu posso dizer que o título dessa mensagem seja oportunidades perdidas. Quando eu era jovem ainda, meu pai um dia disse para mim assim: olha, muito cuidado, cavalo arriado só passa na nossa porta uma vez. Talvez você já tenha ouvido esse ditado popular. O que é que isso significa? Isso significa oportunidade. Cavalo arriado só passa na nossa porta uma vez. Pode passar cavalos várias vezes, mas muitas vezes desarriado, sem cabresto, sem corda, sem rédea. Para você pegar e fazer uso dele é muito mais difícil. Agora, um cavalo pronto, no ponto de você montar e usá-lo como meio de transporte para você, todo arriadinho, pronto, amansado, segundo esse ditado, às vezes é uma vez só que passa. Querido, eu quero extrair desse texto nessa noite para a nossa meditação as frustrações e o sofrimento de Mical. Eu
imagino que você conhece a história dessa senhora aqui, mas eu vou repetir algumas coisas aqui que possa trazer à sua memória lembrança. Se você quiser conferir, é muito bom. A vida de Mical, ela foi uma vida inteiramente sofrida. Nós sabemos pelo contexto bíblico que Saul teve vários filhos, e ele teve um ciúme doentio contra Davi, porque cantaram-se uma música naquela época que Davi matou 100 pessoas e Saul matou 100 pessoas e Davi centenas de milhares. Ao invés do rei naquela época aproveitar essa oportunidade e encostar com alguém que estava ali segundo promessa de Deus, o seu coração se fechou, ele começou a ter ciúme de Davi, e ele arquitetou vários planos para tirar a vida de Davi. Um deles foi desafiar Davi a entregar 100 prepúcios dos filisteus, e ele daria então Mical para ser sua esposa. Como Davi gostava dessa jovem, ele não trouxe apenas 100, mas trouxe 200, o dobro. Qual era a intenção de Saul? A intenção de Saul não era dar a sua filha para casar com ele, mas era expor Davi diante dos filisteus para que ele fosse morto. Esse era o plano de Saul, e Mical sabia disso. Então eu digo aqui que o primeiro sentimento de sofrimento dela foi a nível de entender que seu pai não estava abençoando o casamento dela. Eu imagino que aquela jovem sofreu muito naquela época ao ver o seu pai com essa disposição de colocá-la como uma mercadoria para alguém que fora desafiado. O segundo sofrimento daquela mulher foi por causa do engano. Saul, como rei, ele teve que cumprir a sua palavra, porque Davi trouxe o que ele lhe havia feito desafio, e aí ele teve que dar a moça como esposa. Mas ele continuou fazendo planos para matar Davi. E ele ficou sabendo que Davi estava num determinado local com a sua filha, e ele vai lá para matar Davi. O que Mical faz? Ajuda Davi a fugir, a escapar do pai. E o pai diz para ela assim: ele não estava aqui e você sabia o que eu penso a respeito dele. Em vez de você ficar do meu lado como seu pai, você fica do lado do meu inimigo. E aí Mical teve que mentir para o seu pai. E ela disse assim: não, eu tive que deixar ele sair porque ele ameaçou me matar. E com isso Saul não irou contra a sua filha. Isso está no versículo 17 desse texto que nós lemos. Imagina aquela mulher agora, sabendo que o pai não apoiava, agora ela precisou mentir para salvar a vida de Davi. Isso significa que ela amava e honrava. Obrigado, minha filha. Que ele amava e honrava a sua esposa. Se você fizer o acompanhamento dessa leitura, você vai entender aí que Davi nunca procurou outra mulher, até que um terceiro sofrimento bate sobre a vida de Mical. Saul, querendo provocar
ele pega a filha que era casada e dá ela para ser esposa de um outro homem, para provocar Davi. E Mical, ela tem um outro sofrimento, que por causa da saudade e pelas humilhações que ela passou, em saber que o pai continuava amaldiçoando a sua vida. Quanto sofrimento aquela mulher passou. Cito um outro, está em 2 Samuel 3, versículos 13 e 14. Depois da morte de Saul, o que Davi fez? Ele agora era rei, o poder estava com ele, e ele tinha consideração com aquela mulher ainda como se fosse a sua esposa. E ele diz: agora eu sou rei, eu tenho outras mulheres, mas eu quero que você traga Mical para mim. O chefe do exército de Saul, após a sua morte, se alinhou com Davi, e Davi diz: eu aceito você ser comandante do meu exército, agora você só vai entrar aqui dentro do palácio se você trouxer Mical junto com você. E Abner faz isso. Ele vai e tira ela do segundo casamento. O marido dela, Paltiel, corre atrás, chorando e intercedendo para que não fizesse aquilo. E Abner disse para ele: olha, eu te aconselho a você voltar, isso é ordem do rei. Eu imagino o quanto de sofrimento aquela mulher teve. Sofrida pelas decepções com o pai, sofrida pelo engano, sofrida pela humilhação de ser dada para uma outra pessoa para provocar ira e raiva, e agora sofrida porque separa-se de um segundo casamento por autoridade. E eu ainda posso apontar um quinto sofrimento, porque ela perdeu a oportunidade de acabar com todo esse sofrimento, por causa da amargura da sua alma. A música que nós cantamos aqui, a primeira delas, diz que a pessoa, na letra da música, diz que ela não tem tempo para lidar com os ressentimentos. Quando se cantou aqui, eu lembrei da mensagem, eu parei ali e anotei isso aqui: eu não tenho tempo para perder com ressentimentos. Querido, muitas vezes as nossas vidas, elas continuam em estado de sofrimento, a nossa alma, a nossa mente maquinando coisas, porque nós reservamos tempo para sofrer, para lidar com ressentimentos. Querido, de todas essas adversidades de sofrimento de Mical, ela teve a oportunidade de voltar para Davi e se portar de uma maneira diferente. O que nós viemos fazer aqui hoje, à noite? Nós estamos aqui só para cumprir um ritual de vir assistir um culto, porque nós temos liberdade hoje? Ou a verdadeira motivação que nós temos de estar aqui é em adorar e louvar o nome do Senhor? Querido, precisa ser isso, amém? Eu preciso estar aqui com motivação de adoração, de alegria no meu coração, não por vir à igreja simplesmente, mas poder adorar a um Deus que é meu Senhor, que providenciou uma salvação para mim em Cristo Jesus. Essa é a minha motivação. Querido, presta atenção, o versículo 23 que nós lemos diz que Mical não teve filhos. Sabe por quê?
por causa desse sentimento rixoso e todo esse aprendizado que ela teve de guardar mágoas e ciúmes oriundo da sua família. Ontem nós começamos um curso de noivos com um casal que está programando se casar, e nós fizemos a primeira aula ontem através de videoconferência. Está sendo uma experiência muito boa para mim aprender algumas coisas. E a primeira lição que eu estudei com aqueles jovens casais ontem foi herança familiar. Querido, não tem como duas pessoas, um homem e uma mulher, se enamorar, casar e não entender que a vida deles dali para frente como casados depende do entendimento das heranças familiares que eles estão trazendo. Se não aprender a conviver com aquilo, se não se respeitarem, se não se perdoarem, não há como um casamento dar certo. Eu li pausadamente o verso 20, se você quiser voltar os seus olhos aí para reler comigo. Preste atenção. A alegria de Davi era tão grande, ele tinha conseguido trazer a arca do Senhor para dentro de Jerusalém. Ele estava num ritmo de adoração e de intimidade com Deus, e ele tirou as roupas talares real, e ele ficou como se fosse de calção, de bermuda, extravasando, pulando de alegria, glorificando a Deus, um sentimento de adoração, sabe, tão grande, de tanta intimidade com Deus. E diz o texto aqui que ele chegou na sua casa para trazer essa alegria para dentro da casa, voltando Davi para abençoar a sua casa. O que é que ele encontra? A mulher rixosa na porta da casa. Você viu o que é que você fez? Ser rei, toma vergonha. Você não devia fazer uma coisa dessa, tirar suas roupas e ficar dançando no meio dos seus servos, das suas servas. Você achou isso bonito? Isso é papel de um rei, de um líder? Querido, aquela mulher, ela tinha perdido todo o senso de adoração a Deus. As marcas de sofrimento daquela mulher não deixaram com que ela percebesse o que Deus estava fazendo na sua vida. Querido, presta atenção. Davi só se casou depois que Saul deu a sua mulher para outra pessoa. Aí ele teve várias outras esposas e concubinas. Pastor, mas podia ter, sim, naquela época. Se hoje a lei nos freia, você tem a sua, pronto, e está acabado. Mas ele era rei. Se você ler alguns textos que eu vou citar aqui, 2 Samuel 3, de 2 a 5, e 2 Samuel 5, de 11 a 16, você vai ver que Davi tinha 17 filhos, sem contar aqui Tamar, porque era mulher, ela não foi contada, dos filhos que nasceram em Hebrom. Ela era a irmã de Absalão. Ela sabia o tanto de filho que Davi já tinha, e ela, ao invés de chegar com um comportamento diferente, para ser abençoada pelo rei, para ter oportunidade de ser mãe, ela blasfemou contra Deus. Querido, ela não fez um ato de irreverência somente ao seu marido, mas ela devia estar lá no meio da multidão, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Muito pelo contrário, ela ficou olhando de longe para ter motivo de criticar. Querido, eu não estou falando aqui simplesmente da mulher, por favor me entenda isso. Eu estou falando aqui das oportunidades que muitas vezes nós, homens e mulheres, perdemos, porque o cavalo passa arriado na nossa porta e eu e você não sabemos definir as atitudes que temos que ter.
aquela mulher teve a oportunidade de mudar a sua história. Eu posso citar aqui a figura do homem, do masculino, que também viveu uma situação dessa diante de Deus, que foi Sansão. Um homem que teve a oportunidade de também mudar a sua história. Mas as questões carnais, pessoais, afetivas, amorosas, fizeram com aquele homem que ele perdesse a sua vida. Querido, preste bem atenção no que você está ouvindo nesta noite. Davi tinha um único propósito: entrar para dentro da sua casa para continuar a adoração e o louvor a Deus. Veja o que a amargura, o ciúme, a vaidade, o sofrimento guardado, o desrespeito. Veja o que aquelas coisas que foram guardadas dentro do coração daquela mulher proporcionou para ela. E ela recebeu uma paga sobre essas questões. O verso 23 diz que Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Querido, esse não era o desígnio dessa mulher. Isso veio a prevalecer na vida dela por causa das atitudes que ela tomou, porque Deus havia preparado um plano para aquela mulher tão sofrida, tão amargurada, tão entristecida na vida, fosse agora ter uma vida real. Querido, nunca foi pensamento de Saul, de Davi, perseguir qualquer pessoa da família de Saul. Davi nunca teve no seu coração animosidade à perseguição. Se você continuar a fazer a leitura, você vai encontrar aí que Davi descobre que um filho de Jonatã, que era o seu amigo, neto de Saul, tinha um problema de saúde, e ele traz aquele rapaz para dentro do palácio, e diz a palavra de Deus que nunca mais aquele moço precisou de lidar, porque ele honrou o rei do qual ele havia recebido o trono. Querido, Mical perdeu a oportunidade de ter a sua vida mudada, transformada, de ser mãe e de ser feliz, por ela não entender o propósito de Davi como rei, como abençoador, como ela não reconheceu Davi como líder que Deus havia posto sobre Israel, ela teve um preço a pagar. O texto ele é muito claro para nós, porque Davi, depois que recebe aquela palavra, diz para ela: olha, o Senhor é que me pôs aqui, o Senhor me elegeu muito antes do seu pai, e Ele me pôs sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor eu tenho me alegrado. Querido, nós vivemos tempos difíceis na nossa vida. Hoje pela manhã a irmã Euni ministrou aqui, e ela falou sobre Noé, e ela usou essa expressão que Noé andava com Deus. Nem Noé, nem Davi, nem eu, nem você vamos deixar de ser pecadores. Agora, o que vai influenciar a minha caminhada cristã é o meu posicionamento diante de Deus. Porque se eu for conhecedor dos meus pecados, pedir perdão a Deus pelos meus pecados, Deus é fiel e justo de me perdoar e de abrir oportunidades para mim.
E Deus fez isso com aquela mulher. Por quê? Porque como esposa de Davi, ela um dia defendeu aquele moço na morte. E Deus olhou para ela e achou que ela era justa de receber uma oportunidade. Querido, preste bem atenção. Deus nunca vai ser injusto comigo e com você. Ele sempre vai dar oportunidade para mim e para você. Preste atenção. Preste atenção. Querido, as maiores oportunidades que Deus dá para mim e para você sempre vão acontecer em tempos de dificuldade. Se você ler o contexto bíblico, todas as pessoas que tiveram uma experiência com Deus, as tiveram em tempos de dificuldade. É verdade. Preste atenção nisso, querido. Nós estamos vivendo isso hoje. Seu comportamento em afrontar o escolhido de Deus, um homem que lhe havia oportunizado uma nova vida, ela não precisava olhar para ele como seu ex-marido, se é que ela pensasse dessa forma, mas se ela olhasse com um olhar de misericórdia, entendendo que aquilo era Deus que estava agindo na vida dela, com certeza aquela mulher ia ser mãe e ter oportunidade de gerar filhos. Davi estava muito feliz, porque a arca da aliança estava em Jerusalém. Querido, você está feliz hoje porque Jesus está na sua vida? Você está feliz por isso hoje? Você está contente porque Jesus entrou no seu coração? Você está feliz porque Jesus tem mudado a sua maneira de pensar, de agir, de ser e de estar? Você está feliz? Querido, em tempo de dificuldade, em tempo de nós nos alegrarmos, a alegria do Senhor é a nossa força. Portanto, querido, seja fortalecido no Senhor. Ame a Deus de todo o seu coração. Deus nos amou de tal forma a perdoar o nosso pecado. Ele deu Jesus. Creia em Jesus. Num tempo de dificuldade, creia. Toma posse. Pastor, mas eu perdi pessoas para a Covid-19. Sim, tem muitas pessoas que estão partindo dessa terra. Eu digo para vocês que tem muitos que morreram da Covid-19 que já estão morando no céu. Aleluia. Talvez isso seja muito mais confortável para eles do que para nós que ficamos vivos. Querido, feche os seus olhos. Qual é a oportunidade que Deus está te dando? Será que o cavalo está arriado, selado, amarrado lá na sua porta para você montar nele? Você tem tido oportunidade de adorar a Deus verdadeiramente? De servir ao Senhor com alegria, com satisfação, com prazer? Feche os seus olhos, querido. Será que você tem tido satisfação de estar na casa do Senhor? De poder adorar o seu nome, exaltar o nome do Senhor, cantar com alegria no seu coração, de desprender de todo conceito, de todo valor, quebrar barreiras? Eu quero orar com você para encerrar o nosso culto nessa noite, pedindo que em nome de Jesus você abra os seus olhos, porque Deus está trazendo oportunidade para você nessa noite em nome de Jesus. Deus está abrindo portas para você. Não reclame, não desista, não esmoreça, muito pelo contrário, anime-se na presença do Senhor, cante ao Senhor. Deus, eu quero te dar graças nessa noite pela oportunidade de estar com os nossos irmãos aqui na igreja para um culto de louvor e adoração. Agradecer ao Senhor em nome de Jesus por essa tão rica e preciosa oportunidade, para aprendermos através da sua palavra, para tirar lições desafiadoras da sua palavra, lições que nos desafia a cada dia a permanecer na tua presença, a glorificar o Senhor em tempo de dificuldade.
Deus, muito obrigado. Mais uma vez eu oro e te agradeço. Agradeço pela vida dos nossos irmãos que puderam estar aqui, que vieram hoje pela manhã, vieram agora à noite. Eu creio em nome de Jesus que nunca mais a igreja vai fechar nesse tempo. Eu creio em nome de Jesus, e que daqui para frente o Senhor vai eliminando, tirando do nosso meio, diminuindo a quantidade de infectados, para que as pessoas comecem principalmente a buscar o Senhor. Deus, eu não quero que as pessoas voltem a fazer o que fazia antes, mas eu quero que elas sejam diferentes na presença do Senhor, que a igreja seja mais forte, que a igreja seja mais renovada, que a igreja seja mais adoradora, em nome de Jesus. Deus, eu peço que nesse tempo a presença do Teu Espírito Santo convença as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, para que elas aceitem a Jesus como Senhor e Salvador. Você que está ouvindo ou vai ouvir essa mensagem, que não está presente aqui, aonde essa palavra chegar e você a ouvi-la, que você se prostre na presença do Senhor, tire do seu coração toda a tristeza, todo o medo, toda angústia, e você se apresente ao Senhor, agradecido pela oportunidade que Ele te deu. Nós oramos, Deus, agradecidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento humano, guarde o nosso coração, guarde a nossa mente, firmes em Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Nós oramos, Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Agradecer ao Senhor, com muita alegria, com muito contentamento no nosso coração. Que a paz de Deus continue com você. Que você tenha uma ótima semana, em nome de Jesus. Deus te abençoe.